Olá galera, bem-vindos ao canal Rascunho de Ideias, meu nome é Sérgio Júnior. Sou Akira Salles. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Assassin's Creed. Ou Assassin's Creed para os mais íntimos. Assassin's Creed. Eu sou super, rapaz, sou suspeito de falar que eu sou muito fã da série, tenho quase todos os livros e os jogos, joguei quase todos também, então tenho bastante coisa pra falar, bastante material pra comparar com o filme. Já não sou um grande fã assim, né? Apesar de ser templário, mas gosto muito da série, dos jogos e dos livros. Li quase todos os livros, joguei quase todos os jogos, então fui com muita expectativa para o filme também. Esperando o filme, desde que falaram assim, vai sair filme do Assassin's Creed, eu já comecei a pesquisar e correr atrás, muito ansioso pelo que eles vão produzir e devo falar que não me decepcionei. Vi na internet bastante gente reclamando, falando assim, não fui com aquelas coisas, mas eu, como um fã, mesmo conhecendo toda a série, sabendo as histórias quase de cabo a rabo, eu achei legal o material que prepararam. Eu fui com um pouco de receio, porque quando eu vi que era estúdio Fox, e a Fox é famosa por acabar com as histórias que a gente conhece, eu fiquei com o pé atrás, mas não nego que o resultado apresentado do filme assim, me surpreendeu. Já partindo disso, a gente pode, como ele disse, a Fox tem essa fama de destruir o que a gente já conhece. O que foi bom para ela foi que ela expandiu o universo. Ela, apesar de utilizar o Assassin's Creed, ela não contou nenhuma história de nenhum personagem que já existia, de nenhum personagem que já estava na série, com exceção de um elemento ou outro que passa pela série assim, passa pelo filme sem muita importância. Mas, por exemplo, o personagem principal ele não é o Desmond, é um cara chamado Cal. Isso já começa daí, porque se fosse utilizar o Desmond, o pessoal já ia começar a fazer muito comparativo, muito pesado com o jogo, e ia ficar, mas isso tá diferente, aquilo tá diferente, aí já ia quebrar as pernas. Ela fez uma extensão do universo que deu pra ela um leque muito maior para poder trabalhar, para poder fazer o filme em cima disso. Apesar dela expandir o universo, em alguns momentos, alguns pontos históricos vão passando. Tanto no universo dos jogos como no universo do filme que foi criado, a gente consegue encontrar algumas semelhanças e na cronologia a gente conseguiu encaixar o filme dentro da história. Salvo um ou outro ali, errinho, né, algum probleminha de sincronismo, a gente consegue encaixar, ficou perfeita a sincronização, quase perfeita a sincronização deles. O filme ele vai se passar no passado, porque ele tem as cenas no presente, que são com o Cal, e as do passado, que são com um assassino chamado Aguilar, que é o antecessor do Cal, o antepassado, é o antepassado do Cal, e é na época da Inquisição Espanhola, e as histórias, tudo vai acontecer meio que simultaneamente com o jogo Assassin's Creed 2. Como eu falei, não tem nenhuma referência direta do jogo no filme, porém você vai ver, por exemplo, alguns personagens, alguns elementos que quem conhece a história sabia que estava no 2 e você vai ver ele no final do filme. A gente não vai contar spoiler, então por isso que eu tô cortando um pouco as falas assim, mas como eu disse, vai ter bastante elemento que quem conhece a série vai conseguir identificar no filme e particularmente se não for aquele pessoalzinho chato, vai gostar sim do filme. Bom, a origem é um pouco semelhante do jogo para com o filme, é que o principal ele foi sequestrado pela Abstergo. Só alguma outra diferença. No caso do Cal, ele foi condenado à morte pelo Estado americano por um crime que ele possivelmente cometeu. Dão a injeção letal nele e quando ele recobra a consciência, ele está já novamente na Abstergo. Dei spoiler, né? Não, eu começo do filme. É spoiler mesmo, gente. Eu vou falar o final, o Águila morre, tá? Bom, mas o Cal ele descende de uma linhagem de assassinos. Porém, quando ele está com aproximadamente 10 a 12 anos, ele volta para casa e ele encontra a mãe dele assassinada segurando uma correntinha que era dela, que pertencia aos antepassados dela, e o pai dela em pé, né, com uma faca. Ele O pai dele. O pai dele. Ele dela, hoje em dia, tudo tão complicado.
Mas o pai dele, em pé, né, com uma faca, ele fala algo pro menino que naquela época ele não entende. E já começa a chegar alguns carros da Abstergo e ele só pega pro menino fugir e ele foge. Então, desde então, a história dele se passa cercado de violência e na rua. Ele vive fugindo. De quem e do que ele ainda não sabe direito. Aí, como a gente falou, ele é descendente de um assassino. E aí, pra pegar as informações do passado, da vida desse assassino, eles estão atrás da Abstergo, ela tá atrás da maçã do Éden, item também muito conhecido, né? Os Templários atrás da maçã do Éden, nossa. Surpresa, o diabo é vermelho! Mas ela tá, é um item, como eu disse, um item conhecido pra quem já conhece a série. E a desculpa, o motivo pela qual ela tá atrás da maçã do Éden, que eles falam que ela é a chave pro livre-arbítrio, e você tendo essa chave, você teria a solução pra violência. Como acabar com a violência do mundo, a chave pra isso tá na maçã. Aí a Abstergo, ela vai atrás do Call pra pegar as informações do Aguilar, que pelo que eles conseguiram descobrir é o último que teve contato direto com a maçã do Éden. E dentro da Abstergo, lá no local, na base onde que o Aguilar tá, tem vários outros descendentes que também estavam fazendo a mesma pesquisa para ele. A pesquisa é feita através do Animus, que também é um elemento já clássico do Assassin's Creed, só que é uma versão atualizada dele. No jogo, quando tá no Desmond lá, você vai ver o Desmond deitado numa caminha lá, ele coloca um capacete e uns negócios e faz a sincronia com o antepassado dele e consegue as informações a partir daquilo. No Assassin's Creed, no Syndicate, nos outros você vai vendo que vai mudando um pouco, deixa de ser a cama e esse carinha já vai trabalhar sentado como se estivesse num computador com realidade virtual. E o do filme já é bem mais diferente do que isso, parece que você tá entrando na Matrix. Tem uma garra lá e eles colocam na cintura do cara e conectam no pescoço dele. E precisa também, um negócio que eu achei estranho, apesar do Animal ser uma versão atualizada, ele necessita de um item do antepassado para poder sincronizar, ter a sincronia melhor. No caso do Call, eles conseguem as Hidden Blades do Aguilar e eles colocam a Hidden Blade nele antes de iniciar a sincronia. O Call, ele começa com bastante resistência a fazer as pesquisas e por conta disso, qualquer coisa que acontece no passado ele acaba desincronizando. Ele vai fazer salto de fé, ele desincroniza, ele vai pular de não sei da onde, ele desincroniza, qualquer coisinha mais diferente. Cai na água, ele desincroniza. Esse daí tá bem fiel ao primeiro jogo. Qualquer coisa muito que exige muito dele, assim, nas lembranças, nas memórias, ele acaba desincronizando e até mesmo por falta de vontade dele. Como eu disse no início, ele não tá ali muito querendo ajudar, não entendeu direito como que funciona e acaba tendo uma pequena resistência em ajudar a Abstergo a fazer as pesquisas. Um fato importante que eu vi algumas pessoas até reclamando na internet é que não é uma viagem temporal. Ele não volta ao passado. O que aconteceu, aconteceu e não é possível mudar. Apesar dele reviver o que aconteceu com o antepassado dele, ele não tem nenhuma força sobre aqueles acontecimentos. Ele apenas está de espectador acompanhando. Ele pode ter a emoção, a sensação, sentir a dor, trazer os hematomas, mas ele não consegue mudar. No mesmo momento da morte, se acontece algo no decorrer da história que o antepassado dele perca um braço, nada que ele faça enquanto estiver revivendo aquele momento ele consegue alterar. Porque ele não tem um domínio, ele apenas está recordando. Não é uma viagem no tempo, é uma viagem meio que celular, né? Como se fosse uma regressão assistida. É realmente só apenas uma lembrança. Tanto que qualquer coisa que ele faça fora disso, ele desincroniza e volta pro presente. Uma outra personagem que aparece é a Doutora Sofia, que ela é quem guia o Call em todo o processo dele com a pesquisa para Abstergo e tudo mais. E ela é um pouco mole, por causa que assim, ela é filha do fundador da Abstergo, do Alan,
E o cara tá querendo forçar, sabe? Ah, joga ele de novo no Animals pra ele pesquisar. Ele tem que pesquisar, ele tem que fazer. E ela fica tipo, não, vamos com calma. Ele tem que ir por vontade própria, não sei o quê. E ela acaba pegando essa pra tentar ganhar a confiança dele. Tanto que quando ele acorda na Abstergo lá, ele tenta fugir. E ela vai atrás dele e conversa com ele e fala assim, ó, você não tá preso aqui. Se quiser ir embora, pode ir. Mas... Aí ela dá os argumentos dela lá e ele acaba decidindo ficar, igual eu falei, ainda com um pouco de resistência, mas ele fica e mais pra frente ela acaba conquistando a confiança dele pra ajudar ele na pesquisa e tudo mais. Em partes, porque, enfim, ele tem a descendência de assassino e ali o trabalho da Abstergo toda é na causa templária, né? Uma coisa bem interessante nas gravações é o clima que eles criam quando a gente está vivenciando as lembranças do Águila. Lembra muito o cenário dos jogos, aquela entrada. Parte nevoada e vai clareando de repente, quando você vê o cenário vai se realmente criando. É bem típico do jogo mesmo. Ficou uma sacada legal. Mesmo ele saltando preso ao Animus, esse Animus ficou bem mais interessante do que o Animus apresentado anteriormente nos jogos. Talvez nos próximos jogos, a gente tenha a adaptação desse novo Animus pro jogo. No passado, a história se passa durante a Inquisição Espanhola. Como eu disse já, ela é bem simultânea praticamente com os acontecimentos do Assassin's Creed 2. O Ezio tá fazendo a parte dele lá e praticamente no mesmo tempo vai acontecer as coisas do Aguilar, a vida do Aguilar. No filme, ele vai mostrar a iniciação do Aguilar, mostra toda como se diz? Todo o ritual ali Isso, dentro ritual. Tava procurando a palavra, ritual. Todo o ritual dos assassinos quando ele recebe a formação. Que é ainda a parte bem típica. Apesar dele ser simultâneo com o Assassino 2, a história do jogo, ele ainda tem a amputação do dedo anelar. Quando começa, mostra a iniciação do Aguilar, aí ele coloca a mão lá em cima do negócio e mostra os caras cortando o dedo dele. Porque antigamente era preciso isso para o sistema da Raiden Blade funcionar direito. Depois do Ezio, com a ajuda do Da Vinci, claro que o Ezio não consegue fazer nada sozinho. Quem é Ezio? Aliás, já deixando claro que eu sou muito mais o Altair do que o Ezio, porque o trabalho do Ezio foi descobrir o que o Altair já sabia. E o Altair tive que descobrir o que ninguém sabia. Então, o Altair é melhor que o Ezio. Aí, com a ajuda do Da Vinci, ele consegue desenvolver um pouco melhor alguns materiais e, entre essas melhorias, não precisa mais cortar o dedo. E aí, a partir de então, o ritual ele é só marcar o dedo que antigamente se tirava, eles marcam queimando como se fosse um anel, alguma coisa, só para marcar que lembrada de como era antigamente. Outra citação de Da Vinci dentro do filme é quando a Maria, não é spoiler porque tá no trailer, que ela mata 2 soldados simultaneamente, que é a Handerblade dupla. Que é até uma cena que ficou bem icônica e é o único easter egg mesmo que a gente consegue ter do filme. Os outros que a gente encontrou, um deles é bem interessante, que é uma curiosidade falando que é uma adaptação baseada no jogo. Olha só. A gente tava pesquisando material para fazer o vídeo, ela assim, o filme Assassin's Creed é a adaptação do jogo Assassin's Creed. Sério, cara? Acho que ninguém tinha percebido isso. Não tinha. Mas... E outra bem leve é que mostra o Animus usado uma versão desatualizada do Animus, né? No fundo ali, fazendo um papel de figurante. E só isso, não tem mais nenhuma ligação direta. O resto das coisas que aparecem no filme são realmente... Por exemplo, você não pode me falar que a maçã é um easter egg pra ela aparecer no filme, sendo que a maçã é um elemento da história. A mesma coisa você me falar que o fato de ter um assassino no filme é easter egg também. Assim como falar que ter o Papa também não é um easter egg, tá? A figura papal é presente nos livros, na série, no jogo. Em qualquer parte onde você vai do assassino, você vai trombar com um Papa ali dando soco. Uma coisa que acontece no filme que geralmente não tem no jogo também, nas outras histórias, é que tem um efeito de sangramento pela utilização do Animals. Quando o cara volta, quando o Cole volta para a atualidade, ele ainda enxerga alguns elementos do passado. Ele começa a ver o antepassado dele, o Aguilar, começa a treinar com o Aguilar lutando e tudo mais, enquanto ele tá fora do Animals.
Isso é uma coisa que não tem na história normal, na habitual do jogo e tudo mais, e acaba acontecendo no filme. O filme tem um livro, que uma curiosidade sobre o livro, que não é o mesmo escritor dos outros livros. Em todos os outros livros da série de Assassin's Creed, geralmente saía o jogo, e aí depois saía o livro, e o livro era pelo Oliver. Não lembro o sobrenome dele, mas aí eu fui na livraria esses dias atrás, estava dando uma olhada que tem um livro com a história do filme, e o livro com a história do filme não é escrito pelo mesmo livro, pelo mesmo escritor que escreveu os livros que tem as histórias dos jogos. Até o Syndicate, que é Submundo, o livro Assassin's Creed Submundo, é o Oliver. E aí tem mais um agora que foi em Nova York, que a história se passa em Nova York, que eu acredito, não lembro se é o Oliver também que escreve. E aí depois desse tem o livro com a história do filme, que é outro escritor. Bom, como todo mundo sabe, cinema é um ponto assim de onde você consegue extravasar, falar que gostou ou não do filme, e de comer pipoca. Pouca pipoca. A gente sempre faz essa... Eu tenho... Aí depois eu vou arrumar uma oportunidade pra mostrar, mas eu sempre trago um balde de pipoca. Aí eu trouxe dessa vez do Assassin's Creed também. Aqui, tudo bonitinho, com a Aguilar dando um salto de fé. E dessa vez veio isso daqui. E eu falo isso daqui porque nem o cara do cinema sabia o que era. A gente viu no balcão lá, né? E chegou pra perguntar pra ele: ô, colega, o que é, né? Uma garrafa, é um copo? Aí o cara, É tipo isso, uma garrafa, copo, o que é uma você garrafa, é um copo, é o que você quiser. Nem o cara que tava lá no balcão sabia explicar. No começo a água ficava com gosto de plástico, mas agora já parou. E é isso, galera. Essa foi a nossa análise sobre o filme Assassin's Creed. E dê o like desse lado aqui. E a gente mudou de lado por causa disso, tá? Porque o seu irmão tava lá. Dê o like desse lado aqui, se inscreve no canal, logo mais tem mais conteúdo, beleza? Até mais.